A paz do Senhor, eu me chamo Jadson, seja bem-vindo a mais uma Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição do terceiro trimestre de 2023 da classe de adulto. O tema da revista é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estamos estudando a lição número 12. O tema da lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Texto áureo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5:32. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade, revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo 3, 14, 16, Efésios 5, do 25 ao 27 e o versículo 32. Não estarei lendo a leitura bíblica em classe para que o vídeo não fique muito longo, mas você que está acompanhando essa pré-aula, leia a leitura para que venha entender a lição. A lição ela tem 3 objetivos. Explicar a natureza da Igreja do Deus Vivo. O segundo ponto é enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação. O terceiro ponto é elencar as armas da Igreja do Deus Vivo. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a Igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Infelizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade. 2 Pedro 2:1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da Igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da Igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus Vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:15. Primeiro ponto, a natureza da Igreja de Cristo. Subtópico 1. A casa do Deus Vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa do Deus, que é a Igreja do Deus Vivo. 1 Timóteo 3:15. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, em que o termo frequente é casa do Senhor. 1 Reis 3:1, 1 Crônicas 22:11. Nesse sentido, Hendrickson, 2001, página 173, lembra que casa aqui é a tradução correta no sentido de habitação e não família, ou casa no sentido de família. Os crentes são a casa de Deus ou seu santuário, porque Deus habita neles. O uso original do termo refere-se ao templo, mas complemento que é a Igreja do Deus Vivo. Inclui o conjunto de membros de igreja. O apóstolo ainda utiliza os vocábulos família da fé, Gênesis 6:10. Família de Deus, Efésios 2:19. Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. E templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. Além dessas designações, existem várias outras expressões no Novo Testamento em referência à igreja. O dicionário Exegéticos Vini, 2002, página 419, 511 e 819, leciona que eclesia está a palavra grega mais comumente usada para designar a igreja no Novo Testamento. Ela significa assembleia ou congregação. Mateus 16:18, Atos 2:47. Koinonia. Esta palavra grega é usada para descrever a comunhão que os crentes têm uns com os outros. 1 Coríntios 1:9, 1 João 1:7. Corpo de Cristo. Este termo é usado para descrever a união entre os crentes e Cristo. 1 Coríntios 12:27, Colossenses 1:18. Noiva de Cristo. Este termo é usado para descrever a relação entre Cristo e a Igreja, como uma união matrimonial. Apocalipse 19:7. A sentença Deus Vivo
enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. 1 Coríntios 8:4, 2 Coríntios 6:16, 1 Tessalonicenses 1:9. Martin Rey, 2008, volume 2, página 692, discorre que a fonte da vida, ele é a própria vida e aquele que dá vida. A igreja é a casa do Deus vivo. Ele mora lá. Ali podemos ver o poder e a glória de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, pois é a presença vivificadora de Deus que impulsiona o todo. Isso faz alusão ao teísmo, cuja doutrina professa que Deus é o ser pessoal, transcendente, imanente e que atua na história humana. Daniel 4:25, Atos 17:24. Subtópico 2. A coluna e firmeza da verdade. Paulo assegura a Timóteo de que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:15. Essa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Significa que foi instituída como um guardiã da verdade, por Deus revelada. 2 Timóteo 1:3-14. A maior parte das ocorrências do termo verdade no Novo Testamento encontra-se nas epístolas de Paulo e é muitas vezes equivalente ao Evangelho ou mensagem. Romanos 2, versículo 16, Colossenses 1:5, Gálatas 2:14. Portanto, essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrinas. Gálatas 2:5, Efésios 1:13, Colossenses 1:5. O comentário bíblico pentecostal 2003, página 1465, discorre que é aconselhável que a congregação saiba como se comportar, pois a igreja é o povo de Deus, a coluna firmeza da verdade, a confiança sagrada da igreja. Se a verdade for comprometida, a própria igreja estará em risco. Os falsos mestres, por exemplo, já abandonaram a verdade. 1 Timóteo 6:5, 2 Timóteo 2:18, capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 4. É crucial que Timóteo não somente silencie os falsos mestres, 1 Timóteo 1:3-11, mas também coloque a igreja sobre o seu correto alicerce. Nesse aspecto, Martin Rey, 2008, volume 2, página 692, esclarece que não que a autoridade das escrituras dependa da autoridade da igreja, como os papistas querem, porque a verdade é a coluna e fundamento da igreja, mas é a igreja que anuncia as escrituras e a doutrina de Cristo como a coluna a qual uma proclamação é afixada. Quando a igreja deixa de ser a coluna e o fundamento da verdade, vamos acabar abandonando-a. Pela verdade deve ser maior do que o nosso respeito pela igreja. Já não somos mais obrigados a continuar na igreja quando ela deixa de ser a coluna e o fundamento da verdade. Por consequente, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade. Mateus 28:20, João 18:27, Judas 1:3. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis. 1 Timóteo 3, versículo 1-13. Capazes de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. 1 Timóteo 1:3-11. Se a verdade do Evangelho for corrompida, a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5:13-14. Ratifica-se que a verdade refere-se à mensagem do Evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1:15. Verdade é esta que Paulo identifica como o mistério da piedade. 1 Timóteo 1:6. Subtópico 3. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. João 14:6. Bruce, de 2002, página 256, destaca que Jesus não é somente caminho até Deus, ele é a verdade de Deus. Como poderia ser diferente, já que ele é a comporificação da autorrevelação de Deus. Nessa concepção, Paulo diz: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. A expressão mistério da piedade ocorre somente aqui, embora a palavra mistério apareça outras vezes nos
escritos de Paulo. O termo mistério sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. Colossenses 1:26. O vocábulo piedade retrata a base do cristianismo, isto é, a fé cristã. Na sequência, o apóstolo faz uma síntese ao mistério da piedade, o Evangelho revelado, a base da fé cristã. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima da glória. 1 Timóteo 3,16. O comentário bíblico Beacon 2014, volume 9, página 477, elucida que, aqui como em outras ocasiões, supomos que o apóstolo está usando o fragmento de um hino cristão primitivo que, a seu modo, esboça o drama do evento Cristo. No conjunto, é melhor reconhecermos uma progressão cronológica do hino, supondo que o seja, e propomos que diz respeito a, primeiro, a encarnação, segundo, a ressurreição, terceiro, a ascensão, quarto, a pregação do Evangelho, quinto, a resposta dada ao Evangelho, e sexto, a vitória final de Cristo. Justificado em espírito, quer dizer, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Este é então o mistério da piedade, ou como traduz certa versão, a verdade revelada da nossa religião. E é esta mensagem da qual a Igreja, coletivamente, e cada cristão individualmente, é coluna e baluarte. Em síntese, o mistério da piedade é o conjunto das doutrinas elementares do cristianismo. Por esse motivo, ratifica-se então que Deus manifestou-se em carne, isto é, Cristo fez-se carne. Foi justificado do Espírito, ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Foi visto dos anjos, isto é, Cristo foi adorado nos céus na ascensão. Pregado aos gentios, ou seja, indica que Cristo foi Salvador e recebido acima da glória, ou que aponta que Cristo ascendeu em triunfo para o céu de glória e assentou-se à destra do Pai. Aleluia! A Igreja é a fiel portadora dessa verdade. 2 Coríntios 2,17. Ponto 2. Cristo e o relacionamento com a Igreja. Subtópico 1. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela Igreja para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. O texto mostra que Cristo purifica-nos do pecado, a regeneração. 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5. E que nossa santificação estava inclusa no propósito do Calvário. 1 Tessalonicenses 4:16. Hebreus 13:12. A lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus, que opera limpeza espiritual. João 15:3. Alguns intérpretes consideram que a expressão por meio da lavagem de água também faz referência ao batismo nas águas. No entanto, é preciso atentar que o ato do batismo é o símbolo de nossa união com Cristo e ao mesmo tempo a confissão pública dessa união. Romanos 6, versículo 3 ao 5. O batismo não é salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. Não se refere, portanto, à regeneração pelo batismo, mas à pureza da regeneração que é testemunhada pelo batismo. Tito 3, versículo 5. Não obstante, o enfoque está na santificação da Igreja. E nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A santificação é o ato de separar-se do pecado em toda maneira de viver, bem como preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro 1,15, Hebreus 12:14. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Kadash, traduzida por ser santo, possui o significado básico de separação do uso comum
para a dedicação a Deus e ao seu serviço. O Novo Dicionário de Teologia, 2009, página 892, leciona que santificação apresenta a ideia tanto de limpeza, Êxodo 19, versículo 10 e versículo 14, quanto de consagração, além de dedicação ao serviço de Deus. Êxodo 19, versículo 22, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 19, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 11, Isaías 13, versículo 3. Contudo, o significado de santificação e santidade estende-se além do ritual para a esfera moral. No Novo Testamento, o termo grego mais comum traduzido por santo é ágios. No singular, é usado como adjetivo para descrever Deus e o seu Espírito. No plural, é empregado como substantivo para referir-se ao povo de Deus. O verbo agiazo é utilizado no sentido ritual de separar algo dentre o que é comum, para a utilização com um propósito sagrado. Mateus 6, versículo 9. João 10, 39. 1 Pedro 3, versículo 15. A expressão agnos refere-se particularmente à pureza no sentido ético. Em termos gerais, a obra da santificação é a separação de tudo que é contrário à pureza do Espírito. Esse processo de santificação da igreja é contínuo e prossegue até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos 6, 22. Romanos 8, versículo 30. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Subtópico 2. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. A Bíblia compara Cristo e a igreja com a relação que existe entre marido e esposa, 2 Coríntios 11, versículo 2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse 21, versículo 2 e o versículo 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo santifica para apresentá-la a si mesmo, totalmente pura. 2 Tessalonicenses 2, 13. John Stott, 2017, página 171, descreve que a santificação parece referir-se ao processo presente de tomá-la santa no caráter e na conduta pelo poder do Espírito, que nela habita, ao passo que a apresentação é escatológica e ocorrerá quando Cristo voltar para tomá-la para si mesmo. Ele a apresentará a si mesmo gloriosa. Em doxon, glória doxa, é o irradiar de Deus, o brilho e a manifestação do seu ser. De outra forma, ficaria oculto. Assim também, a natureza verdadeira da igreja se tomará aparente na terra. Frequentemente, esta em trapos e farrapos, manchada e feia, desprezada e perseguida. Um dia, porém, será visto pelo que ela é, nada menos do que a noiva de Cristo, sem mácula, sem ruga, sem qualquer deformação, santa e sem defeito, bela e gloriosa. É como esse fim instrutivo que Cristo tem trabalhado e continua trabalhando. A noiva não se torna apresentável. É o noivo que trabalha para embelezá-la, a fim de apresentá-la a si mesmo. Nesse aspecto, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para operar a santificação em nossa vida. Colossenses 3, versículo 16 e versículo 17. Warren Wiersbe, 2019, volume 6, página 66, pontua que uma vez que a igreja é contaminada pelo mundo, precisa sempre ser purificada, e o agente dessa purificação é a palavra de Deus. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. À medida que a igreja é purificada pela palavra de Deus, as manchas desaparecem. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bordas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7, versículo 9. Cerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bordas sem a devida veste nupcial. Mateus 22, versículo 11, 13. Ponto 3. As armas da igreja contra a secularização. Subtópico 1. O zelo pela verdade.
Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas 21:33, João 17, versículo 17. O Evangelho de Cristo é a única verdade. João 14:6. John Hyges reitera que a inspiração verbal e plenária eleva o conceito da inspiração até a plena infalibilidade, posto que todas as palavras são, em última análise, palavra de Deus. A Escritura é infalível porque é a palavra de Deus, e Deus é infalível. Por essa razão, a Bíblia não falha, não erra. É a verdade em tudo quanto afirma. Mateus 5:17, versículo 18, João 10:35. A Teologia Sistemática Pentecostal de 2013, página 24, corrobora que os ortodoxos afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa obrigação ser-lhe obediente, sem quaisquer questionamentos. Ela é soberana. Os cristãos jamais deixarão de ser dogmáticos quanto à origem divina da Bíblia. Nossa declaração de fé, 2017, página 26, é a enfática ao afirmar que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, e a Escritura não pode falhar. João 10:35. A igreja é a fiel depositária nessa verdade revelada nas Escrituras. 1 Timóteo 3,15. Os crentes em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. 1 Coríntios 4,2. 1 Pedro 4,10. Jesus fez uso desse símbolo nas suas parábolas. Os dois servos. Mateus 24, versículo 45 ao 51. Os talentos. Mateus 25, versículo 14 ao 30. O servo vigilante. Lucas 12, versículo 35 ao versículo 38. O mordomo fiel. Lucas 16, versículo 1 ao 13. E as 10 minas. Lucas 19, versículo 12 ao 26. Significa que durante a espera pelo retorno de Cristo, cada discípulo deve cumprir o seu dever com irrestrita lealdade. Por consequente, esse compromisso é inegociável. A igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com toda a fidelidade. 2 Timóteo 4,2. Nesse caso, o verdadeiro cristão não cede às ideias secularistas, em que a fé cristã não serve de parâmetro para a ética e a moral da vida em sociedade. Para o crente salvo, a verdade é a única e absoluta. Cristo Jesus. João 14,6. Subtópico 2. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios 4, versículo 11 e versículo 12. O líder, portanto, deve estar apto para ensinar a verdade bíblica. 1 Timóteo 3,2. Refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito 1, versículo 9. Paulo deixa claras exortações quanto a esse compromisso. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. O comentário bíblico Beacon, 2019, volume 9, página 531 e 532, explica que, por a palavra, o apóstolo quer dizer a mensagem relativa a Cristo como Redentor, Salvador e Senhor. É o que o Novo Testamento quer dizer por
querigmas ou proclamação. Este deve ser o teor da pregação cristã. Nenhum sermão é realmente sermão, a menos que deixe explícita a verdade bíblica. Instes a tempo e fora de tempo pode ser traduzida por insista em todas essas ocasiões, conveniente ou inconveniente. Esta determinação nos mostra o senso de urgência que deve caracterizar nossa pregação. Isso acarreta necessariamente a responsabilidade de corrigir e repreender, redáguas e repreendas, e o dever mais positivo de animar exaltações. Temos de provar em todos que nos ouvem a disposição de reagir em total obediência à palavra de Deus. Acima de tudo, e servo de Deus deve cultivar a graça da paciência, longanimidade, em seus esforços de levar as pessoas a Cristo e ministrar-lhes o ensino segundo a verdade cristã, doutrina. Dessa forma, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. 1 Timóteo 4, versículo 13. 2 Timóteo 2, versículo 15. Lutero ensinou na tese 54 que se ofende a palavra de Deus quando, no sermão, não se dedica o tempo ao estudo da Bíblia. Não ensinar as Escrituras, relativizar as suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém da secularização. Somente a verdade é capaz de libertar o pecador. João 8,32. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo e ao sincretismo religioso. 2 Coríntios 2, versículo 17, 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Chegamos à nossa conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16, 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8,36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja, que é santa, pura e irrepreensível. Efésios 5:27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4,16. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe o estudo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe grandemente.